Então vamos lá, vamos dar início para a nossa aula de sistema imunológico, revisar esse conteúdo que é bastante quente, bastante importante para as nossas provas de vestibular, especialmente agora que a gente tem saído de uma pandemia, a gente tem tido tantas outras doenças, aí a gente está tendo uma diminuição no número de vacinação. Então eu não sei se vocês continuam acompanhando os noticiários, mas, por exemplo, a gente tem uma campanha de vacinação aí em aberto, que é da poliomielite, e mais 50% da população deixou de se vacinar. Então é uma coisa extremamente grave, né? Principalmente por conta do aumento desses movimentos anti-vacinas, e é importante a gente entender como é que o nosso sistema imunológico ele funciona, para que a gente possa orientar melhor as pessoas, para a gente possa ter uma consciência relacionada a esse conteúdo, mas no nosso caso aqui, principalmente porque ele é um conteúdo extremamente quente e importante de cair nos vestibulares. Então, nos últimos anos, o sistema imunológico tem caído sempre mesmo. Então, bora lá. Então, o sistema imunológico, ele também é chamado de sistema imune. É ele que vai garantir a proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas, ou então eu posso chamar de patógenos ou antígenos, afetem negativamente a nossa saúde. É um sistema extremamente longo, complexo, que envolve bastantes barreiras de proteção. Então, lembrando que toda vez que eu falo patologia, eu estou querendo me referir a uma doença, e toda vez que eu chamo de agentes patogênicos, eu estou falando de agentes que causam doenças, e toda vez que eu falo de antígeno, eu estou falando que é um organismo estranho que está invadindo o meu corpo, certo? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o sistema imunológico é que a gente tem um sistema imunológico que ele é inato, que ele vai ter uma resposta inata, que ela é natural, a gente já nasce com ela, a gente nasce pronto com esse sistema. E a gente vai ter um sistema também que ela é uma resposta mais adquirida, adaptativa. Então, faz parte do nosso sistema inato algumas barreiras imunológicas, como, por exemplo, a pele. Vocês concordam comigo que o tempo inteiro a gente está tendo contato com vários micro-organismos? Por exemplo, agora mesmo eu estou aqui, né, conversando com vocês, de frente para o meu computador, eu estou apoiada numa mesa. É lógico que essa mesa, o meu celular aqui, pode estar infectado de bactérias, mas por que eu não fico doente o tempo inteiro? Porque eu vou ter uma barreira. A primeira barreira é uma pele. E essa pele, gente, é lembrado que ela é formada de tecido epitelial. Então, o tecido epitelial é caracterizado por ter células extremamente justapostas e ele vai estar apoiado sobre uma lâmina basal. Entre uma célula e outra, eu tenho uma especialização de membrana que eu chamo de desmossomos, que são fibras, né, proteicas que vão unir fortemente uma célula na outra, evitando que as bactérias entrem na minha pele. Então elas podem ficar do lado de fora, mas ela não vai entrar a não ser que eu tenha um ferimento, certo? Outra coisa importante também, o pH da pele, ele é mais ou menos ácido, né, em torno de 5 e 3, então ele é ácido. O pH ácido é antimicrobiano, sabendo que os micro-organismos, né, principalmente as bactérias, elas preferem viver em ambiente neutro para alcalino. Tá? Então, o ambiente ácido não é um ambiente muito adequado e a gente vai secretar ácido graxo. Então, toda vez que a gente está suado, por exemplo, que a gente está aquele muco, né, aquela mucina, digamos assim, aquilo ali também é uma certa proteção contra a bactéria, né? Então, tem ação antibacteriana e antifúngica também, secretado pelas nossas glândulas. Uma outra imunidade, né, que faz parte da nossa imunidade inata, seria esse aparato mucociliar, que vai revertir todo o nosso trato respiratório. Então, mais uma vez, formado de células epiteliais, no caso aqui, essas células têm núcleos, né, em tamanhos diferentes, eu chamo de tecido pseudoestratificado ciliado, vai ter cílios. Mais uma vez, eu estou respirando, toda vez que eu tô respirando aqui, é claro que não tá entrando só oxigênio, tá entrando poeira, vai estar entrando micro-organismos. E aí, o que esse aparato mucociliar ele faz? Ele funciona como ele fosse uma espécie de filtro. Então, todo micro-organismo, toda poeira, ele vai acabar grudando aqui nessas células que vão produzir uma mucina, um muco.
a maior parte desse muco desce para o nosso sistema digestório e a gente digere essas bactérias. Uma outra parte é empurrada para as nossas narinas, que vai ser a meleca lá que a gente vai ter, né? Então, toda vez que a gente, por exemplo, está gripado, a gente produz aquele catarro, aquele muco. Na verdade, aquele muco a gente produz diariamente, todos os dias a gente produz ele. Só que ele vai passar por detrás da garganta e a gente não percebe que a gente está engolindo aquela quantidade de muco. Só quando a gente gripa que aí esse canal fica fechado e ele passa pela garganta. E aí a gente percebe a quantidade de muco que a gente está produzindo, né? Mas na verdade o tempo inteiro a gente produz. Então serve aqui como se fosse um filtro. Só que esse aparato mucociliar do trato respiratório, ele pode ser prejudicado por algumas coisas, por alguns comportamentos nossos. Por exemplo, o uso de álcool. Então, o uso de álcool excessivo, eu vou danificar esse meu aparato mucociliar, essas células, vou danificar essas células, eu vou matar essas células, vou matar esses cílios, e essa filtragem não vai acontecer de forma inadequada. É claro, quando eu não tenho uma filtragem acontecendo de forma inadequada, eu tenho mais proliferação bacteriana, então eu posso ter mais doenças respiratórias. Né? Então, outra coisa também é que o uso de cigarro eletrônico também vai interferir no aparato mucociliar e principalmente também, né, não menos importante, no caso doenças virais, né, como por exemplo o Covid-19. Então a gente sabe que o Covid-19 acabou deixando a nossa imunidade um pouquinho mais baixa. Outros mecanismos aqui que a gente tem que protege o nosso trato respiratório e que também é da imunidade inata, que a gente não faz nada, já nasce com a gente, já nasce pronto. Por exemplo, eu tenho macrófagos. Macrófagos são células da imunidade inata. Então ela vai chegar lá, toda vez que a gente, no caso aqui presente nos alvéolos pulmonares, né? Então toda vez que tem uma impureza, o macrófago vai lá e vai fagocitar, vai digerir esse antígeno. Toda vez que eu tenho um corte, o primeiro a chegar lá vai ser o macrófago. Então, o macrófago é uma célula fagocitária que faz parte da minha imunidade inata. Eu vou ter, por exemplo, uma enzima chamada de lisoenzima, que tem uma função bactericida. Ela vai estar presente em todos os nossos fluidos, como, por exemplo, na lágrima, na saliva, né, nos nosso muco. Então, em todos os nossos fluidos corporais, eu tenho aqui essa enzima, né, que vai estar presente aí, que tem ação bactericida. Os pelos no nariz é um tipo de filtro também que a gente tem. A tosse e o espirro também faz parte da nossa imunidade inata, né? Então, assim, eu tenho tudo isso aqui fazendo parte da imunidade inata. Toda vez, gente, que eu tenho uma fissura, que eu tenho, por exemplo, um problema, eu tô convivendo com milhares de bactérias o tempo inteiro, ó, milhares de bactérias. Aí toda vez que a minha imunidade baixa, ou então que eu tenho um corte, aí eu tô deixando um ponto de abertura para que esses micro-organismos acabam me contaminando. Então, por exemplo, muitos fatores de predisposição, né? Catéteres intravenosos, diabetes, queimadura, a fibrose cística, o trauma mandibular, extração dental, tudo isso são importantes fontes de abertura para que as bactérias elas acabam contaminando e causando infecções. Uma outra parte do nosso sistema inato é justamente o trato gastrointestinal. Então, olha só, eu tenho várias enzimas no meu estômago que são enzimas digestivas, né? Que vai ser ali enzimas que vão degradar aquelas bactérias. Eu tenho no meu estômago um ácido clorídrico que vai funcionar em torno de 3, em torno de 2. Então é muito difícil uma bactéria ela conseguir sobreviver a ambientes completamente inóspitos desse jeito. É por isso que quando a gente come, sei lá, uma banana, a gente come uma maçã, uma pera, por mais que eu tenha bactérias ali, elas nem sempre vão causar doença em mim. Por quê? Porque o meu trato gastrointestinal vai dar fim nisso. Uma outra coisa também, quando a gente tem uma diarreia, o que é uma diarreia? Gente, uma diarreia é o nosso organismo percebendo que tem alguma infecção ali, tem alguma coisa errada, tem algum micro-organismo e quer expulsar esse micro-organismo. Então não dá tempo de eu ter uma reabsorção de água, por exemplo, né, pelo processamento das fezes. É por isso que as fezes saem mais liquefeitas. É um tipo de imunidade inata, é um tipo de proteção que o nosso trato gastrointestinal está nos proporcionando. Isso aqui é importante, ó. Disenteria. Eu tenho uma diarreia com sangue e uma gastroenterite, né? Seria uma diarreia que, na verdade, sem sangue.
E a gente tem várias doenças causadas por alimentos no Brasil. Isso aqui é só um dado estatístico, não interessa pra gente agora. O que interessa pra gente é mais a imunidade inata. Um outro tipo de imunidade inata, gente, que é de barreira também, é a vagina. Então, por exemplo, a vagina, ela tem que ter um pH ácido. Ela tem que ter um pH em torno de 3,5 a 4. Por quê? Porque se eu mudo esse pH vaginal, eu tô dando liberdade para que bactérias patogênicas elas podem interferir. Lá na minha microbiota normal vaginal, a gente vai ter bactérias do tipo lactobacillus. Engraçado, é a mesma lactobacillus lá do Yakult. Então essas lactobacilos, elas secretam ácido lático, por isso que deixam o pH da vagina ácido. E essa acidez ela é super importante para que essas bactérias nocivas não proliferem a vagina. Toda vez que eu tenho uma baixa na minha imunidade, toda vez, por exemplo, que eu mudo o meu pH vaginal, é claro que eu vou ter uma infecção bacteriana. É por isso que é super complicado a gente pensar nesses sabonetes íntimos, aquela coisa toda, porque muito deles tem pH diferente e pode interferir na saúde da vagina. Gente, e algumas mulheres, né, antes era mais comum, hoje tá ficando cada vez menos comum, principalmente na infância, o surgimento do ímen, né? Na verdade, as mulheres nascem com ímen. O que é um ímen? Um ímen é uma barreira, né? É um tecido que vai proteger, que vai tampar essa vagina. Por quê, gente? Pensem, por exemplo, nas mulheres da caverna. Porque hoje a gente sabe que tem que usar calcinha, hoje a gente sabe essa coisa toda. Mas antigamente essas mulheres da caverna, né? Elas não usavam calcinha. Então elas sentavam em qualquer local. E isso, lógico, era um sítio, né? Uma porta de entrada para infecções bacterianas. Então por isso eu tenho aqui, né, o ímen, que era para evitar. Só que esse ímen geralmente ele é rompido quando a menina ela faz muitas atividades físicas na infância ou então quando ela tem a primeira relação sexual dela. Bom, quando eu falo de sistema imunológico, a gente tem que lembrar também que o sistema imunológico, quem são as células que fazem parte desse sistema imunológico? São as células sanguíneas. E as células sanguíneas, elas são formadas lá dentro do nosso saco vitelínico, né? Então, lá dentro do saco vitelínico, na fase de intrauterina, então assim, lá no fígado, né, e no baço também são formados sangue, mas principalmente aqui a partir do 4º mês na medula óssea. Então, onde fica a medula óssea? A medula óssea fica no interior de todos os ossos longos e chatos. Então, eu vou ter aqui uma medula óssea que é amarela, que vai produzir gorduras, né, células adiposas. E eu vou ter a minha medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha, ela é responsável por formar as células sanguíneas, um processo que eu vou chamar de hematopoiese. Então, hematopoiese nada mais é do que formação do sangue. Bom, outra coisa que a gente tem que entender também são os órgãos linfóides, né? Então, os órgãos linfóides fazem parte do meu sistema imunológico. Então, são estruturas anatômicas no quais as células imunológicas são produzidas ou então potencializadas. Ou acontece uma multiplicação muito grande ali, ou elas são modificadas naquela região. Então, eu tenho primeiro os órgãos linfóides primários, que é o timo e a medula óssea vermelha. É onde acontece produção e maturação. Então, por exemplo, onde todas as células sanguíneas vão ser produzidas? Na medula óssea vermelha. Só que eu tenho um linfócito T, por exemplo, linfócito T, bastante famoso aí, que talvez vocês devam conhecer. Esse linfócito T, ele é amadurecido aqui no timo, nesse órgão aqui, ó. Então, é amadurecido no timo. Então, onde eu tenho produção e maturação, eu chamo de órgãos linfóides primários. Agora eu tenho os órgãos linfóides secundários. Quem que são eles? Os linfonodos. Então a gente tem aqui uma região onde vai acontecer uma concentração e uma proliferação dessas células de defesa. Então, por exemplo, quando vocês estão enfrentando uma infecção, que pode ser uma infecção grave, vocês podem sentir em alguma região do corpo de vocês esse inchaço no pescoço, embaixo das axilas, aqui na região das ínguas, porque é nessas regiões aqui que ficam os linfonodos. Eu tenho também o baço. Então, o baço, gente, vai ser um local onde, por exemplo, as células sanguíneas, elas vão ser destruídas, né? Tanto no baço quanto no fígado.
Eu tenho também os tecidos linfóides associados à mucosa, né? Então, eu vou ter vários tecidos linfóides, né? O sistema linfático associado aí ao sistema imunológico. Então, multiplicação de células pré-existentes ou potencialização de uma resposta imunológica. Gente, na medula óssea vermelha é onde eu vou ter as células tronco do sangue. Então, eu vou formar todas as células do sangue, tanto os glóbulos brancos quanto também os glóbulos vermelhos. Eu não vou falar disso aqui para vocês, de células tronco, porque eu já falei em outras aulas, quando a gente estava falando de meiose. Então, eu não vou abordar isso aqui com vocês agora não, a gente já falou. Bom, então para a gente lembrar aqui do sangue, né? O que a gente tem que lembrar aqui do sangue? O sangue produzido na medula óssea vermelha, ele vai ter uma composição que eu chamo de plasma e outras que eu chamo de elementos figurados. O plasma faz parte da maior parte do sangue, constitui 60% do sangue. É uma parte líquida, é onde vai acontecer, onde vai estar circulando as proteínas, os nutrientes, as excretas. E eu vou ter também os elementos figurados, que são as células. Quais são as células do sangue? São os glóbulos vermelhos, que eu chamo de hemácias ou eritrócitos, e os glóbulos brancos, que eu chamo de leucócitos. Além disso, faz parte dos elementos figurados fragmentos celulares, que eu vou dar o nome de plaquetas. Bom, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele vai exercer diversas funções, como, por exemplo, o transporte de substância. Ele vai transportar os gases, então esse oxigênio, né, que a gente coloca para dentro, o CO2, que é da degradação, né, da respiração celular, da degradação da glicose, que a gente está colocando para fora, ele é levado pelas células sanguíneas, né? Tem transporte de célula, por exemplo, o macrófago, quando ele quer, né, viajar para uma outra região. Ai, meu Deus, levei um susto. O macrófago, quando ele quer viajar para uma outra região, ele vai passar pelo sangue, os nutrientes, excreções, hormônios. E eu também tenho as células aqui, os linfócitos, que vai ser a proteção, né, que vai ser os agentes contra a invasão de agentes infecciosos, combatendo por meio da ação dos glóbulos brancos. Gente, não é a nossa função aqui agora falar das hemácias. As hemácias, elas vivem 120 dias, são destruídas no fígado, no baço, não tem núcleo, né? Hemácias de mamíferos não tem núcleo, formam abílios, fragmentos celulares, aquela coisa toda. Não é a nossa função agora. O que interessa pra gente é o glóbulo branco. Bom, glóbulos brancos, na verdade o nome científico dele é chamado de leucócitos. E os leucócitos, eu posso ter leucócitos do tipo agranulócitos ou granulócitos. O que isso significa? Desligar um pouquinho esse ar aqui, que minha garganta já tá morrendo. Então, os agranulócitos é porque toda vez que eu coro eles e vou observar no microscópio, não tem grânulos no seu citoplasma, não tem nenhuma bolinha. Agora, quando eu coro os granulócitos e vou olhar ele no microscópio, significa que eu tenho vários grânulos aqui, ó. Então, os agranulócitos e granulócitos. Sendo que os agranulócitos são linfócitos e monócitos, e os granulócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Eu sei que são muitos nomes. Mas bora tentar entender. Depois, quando a gente faz exercício, fica mais fácil. Neutrófilo. O neutrófilo, gente, ele tem um núcleo que eu chamo de trilobado. Então, se vocês observarem, ele tem 3 lóbulos. Ó, 1, 2 e 3. E geralmente eles são os mais numerosos no meu sangue. Então, como ele é o mais numeroso, toda vez que eu tenho um corte, quem é o primeiro a chegar? É o neutrófilo. O primeiro a chegar lá vai ser o neutrófilo, junto com o macrófago. Então, possui um núcleo triblástico e fazem fagocitose. O que é essa fagocitose? É englobar, comer esse outro micro-organismo. Então, esse é o primeiro a chegar. Depois, eu tenho uma outra célula, né, um outro leucócito, que eu chamo de eosinófilo. O eosinófilo, gente, por que ele é chamado assim? Porque ele se cora num corante que eu chamo de eosina. Ele vai ter um núcleo que eu chamo de bilobado. Então, tem 2 lóbulos aqui
nessa célula. Eles também fazem fagocitose e geralmente eles aumentam no nosso tecido quando a gente está enfrentando uma infecção parasitária, por exemplo, ou então quando a gente está tendo uma reação alérgica. Basófilo. O basófilo, eles vão liberar duas coisas importantes aqui. Uma que eu chamo de histamina e outra de heparina. O que é, gente? Ó, a histamina, ele vai acontecer a vasodilatação. Tanto é que toda vez que a gente tem alergia, a gente fica o quê? Inchado. Toda vez que a gente tem uma infecção, vai estar inchado. Por quê? Porque eu faço a vasodilatação e eu proporciono que o sangue chegue ali com uma maior velocidade. Porque imagina só, uma infecção e eu tenho um sangue passando bem pequenininho, aí vai ser ruim, porque a defesa não vai acontecer de forma eficaz. Então eu preciso ter uma vasodilatação e ao mesmo tempo eu não posso coagular esse sangue. Então a heparina vai ser o anticoagulante. Então é importante nas respostas inflamatórias. Quem faz isso é o basófilo. E finalmente eu tenho os monócitos. Esses monócitos, eles também fazem fagocitose e eles vão atravessar a parede do vaso sanguíneo. Então, toda vez que eles atravessam a parede do vaso sanguíneo, através de um processo que eu chamo de diapedese, eles passam a ser chamados de macrófagos. Então, macrófago, a célula fagocitária, né, uma das mais abundantes que a gente tem no tecido sanguíneo. Só que quando ele está dentro do vaso sanguíneo, eu chamo de monócito. Aí, quando ele atravessa o vaso sanguíneo, eu chamo de macrófago. E aqui talvez chegue as nossas células, de fato, da nossa imunidade adquirida, que são os linfócitos. Então, os linfócitos já são uma artilharia mais pesada, digamos assim. Eles fazem parte da imunidade adquirida e ele está relacionado ao processo de produção de anticorpos. Então, eu tenho o linfócito T. O linfócito T, ele é produzido lá na medula óssea vermelha, mas ele é maturado, amadurecido aqui no timo. Então, sofre diferenciação, amadurecimento no timo. E é justamente a célula que o HIV ele vai infectar. Então, geralmente, o linfócito T, ele é infectado pelo HIV. Né? Então, aqui está mostrando. O vírus do HIV tentando entrar em uma célula de linfócito T CD4. Que a gente já falou sobre isso, né, de carga viral, aquela coisa toda. Então, eu vou passar para frente. Gente, o linfócito T, esse linfócito T aqui, ele pode ter duas funções. A primeira função é ativar o linfócito B, que eu chamo de linfócito T CD8. Agora, o linfócito T, ele também pode ter uma outra função, que é justamente ser citotóxico, ou seja, ele vai matar as células ou as substâncias que ele achar que não é adequada para o organismo. Então, vamos dizer que ele ativou aqui o linfócito B. O linfócito D, ele é produzido e maturado na medula óssea vermelha, só que ele tem duas funções. Ele vai produzir anticorpos e ele vai ter células de memória. Então, ou ele faz parte das células efetoras que produzem anticorpos, ou então ele vai ser guardado lá com a memória do antígeno. E por último, aqui, né, eu tenho fragmentos celulares, que eu chamo de plaquetas ou então de trombócitos. São fragmentos celulares responsáveis por fazer a coagulação do sangue. Então, onde vai ter, por exemplo, um estancamento, um corte, eu vou ter uma rede de fibrina, que é como se fosse aquela rede do Homem-Aranha, assim, que vai emaranhar as minhas células do sangue e impedir que o sangue passe. Então, eu vou ter uma coagulação sanguínea impedindo, por exemplo, que eu tenha uma hemorragia. Então, toda vez antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, por exemplo, a gente tem que ver os nossos níveis, como é que está o nosso sangue. Se eu tiver uma baixa de plaquetas, o que isso significa? Significa que eu posso ter um risco de hemorragia. Agora, se eu tiver muitas plaquetas, eu posso ter um risco de trombose. Então, ó, trombócitos vem de trombose também, que é uma alta coagulação sanguínea, que não é interessante. Gente, uma resposta inflamatória aqui, né? Eu tenho aqui uma célula normal, célula epitelial, e aí eu cortei o dedo com uma agulha. Essa agulha, digamos assim, que ela estava infectada com várias bactérias. O que vai acontecer? Aqui está o vaso sanguíneo, as células estão aqui, tanto as células de defesa como as hemácias. Eu vou ter aquela sinalização química de que bactérias entraram. Então, eu vou ter que, através do basófilo, né,
o monócito, perdão, ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar a heparina e a histamina, que é abrir justamente o vaso sanguíneo, não deixar esse sangue coagular. Eu vou ter o neutrófilo, que é aquele que tem a célula trilobada, que o núcleo trilobado vai ser o primeiro a chegar, e depois eu vou ter o monócito, que vai estar atravessando as paredes do vaso sanguíneo, que toda vez que ele atravessa a parede do vaso sanguíneo por diapedese, eu falo que ele virou um macrófago. Então, eles vão englobar, eles vão comer essas bactérias, assim eu vou estar livre da infecção bacteriana. Então, é mais ou menos assim que eu tenho uma resposta inflamatória. Uma resposta inflamatória, é claro que essa resposta que a gente está vendo aqui, ela ainda, tudo que está acontecendo aqui, ela faz parte da imunidade inata. Agora, toda vez que eu tenho que acionar, por exemplo, os linfócitos, tanto o linfócito T quanto também o linfócito B, aí eu já estou tratando de uma resposta que eu chamo de resposta adaptativa. Perdão. Gente, fagocitose, o que é? Uma célula comer, englobar um outro ser vivo. Né? Então, assim, ainda fazendo parte da nossa resposta imunológica inata, eu vou ter aqui, por exemplo, febre. Então, a febre, o que é a febre? A febre ela vai tentar desnaturar as proteínas dos vírus, por exemplo, ou então das bactérias. É um mecanismo de defesa, sendo que as nossas células de defesa, elas melhoram, ela tem melhor desempenho a 1 grau. Então, por exemplo, se você tiver com uma febre de 38 graus, essa febre é legal. Assim, ela não é uma febre tão perigosa, não. Agora, se aumentar do que isso, assim, você tem que tomar um antitérmico, né, para baixar a sua temperatura. Mas até 38 graus é uma febre que a gente acha que ela é boa, porque vai desnaturar as proteínas das bactérias, do vírus, sem causar grandes prejuízos para você. Bom, eu tenho células aqui, gente, já tô terminando. Eu tenho células que vão ser células apresentadoras de antígeno, que vai pegar aquele antígeno, aquele corpo estranho, e vai apresentar para os linfócitos, né? Então, por exemplo, quando essa reação aqui, ela não consegue conter a infecção, como a infecção está muito grande, eu não consigo combater sozinho, o que essa célula faz? Um macrófago desse, né? Então, uma célula apresentadora de antígeno, ele vai pegar um pedaço desse antígeno e vai apresentar para o linfócito. E o linfócito, a partir daí, vai começar a produzir uma resposta imunológica do tipo específica. Então, mais uma vez, né? Isso aqui a gente já viu. Linfócito T, o TCD4 vai ativar o linfócito B, e o linfócito B ele vai começar a produzir aqui os anticorpos. Ou ele pode, por exemplo, ter o linfócito T, que é citotóxico, que vai geralmente matar alguma célula ali que tá desequilibrada. Gente, outra coisa importante, e talvez seja a última, a resposta tumoral é uma resposta mediada por anticorpos. Então, toda vez que eu falo de humor na Grécia era líquidos corporais. Então, o líquido corporal é o plasma, é onde vai estar os anticorpos circulando. Então, toda vez que eu falo de resposta humoral, se vocês encontrarem isso nas questões, vocês estão falando de anticorpos, vocês estão falando do plasma sanguíneo. Né? E toda vez que vocês viram de resposta mediada por célula, aí eu tô falando de células, de linfócito, de macrófago, de outras coisas. Então, a resposta humoral, ela vai ser uma resposta adaptativa, porque cada anticorpo é específico para um determinado antígeno. Bom, aí a gente já viu aí a questão da imunização, né? Quando a gente falou lá da produção de soro e produção de vacina. E aí, meus queridos e queridas, como é que foi essa revisão para vocês? Eu precisava. Quem foi que falou isso? Eu, Mona Lisa. Mona Lisa? Gente, eu sei, eu não quero assustar vocês, não. Porque eu sei que são muitos nomes e muitos detalhes. Mas ela é importante para a gente entender, por exemplo, função do sangue, coisas que são importantes para a gente saber. Função do sangue,
O que é, por exemplo, quais são as células, o que faz parte da imunidade adaptativa e uma imunidade, por exemplo, que é uma imunidade mais do tipo, uma imunidade que é do tipo específica, né? Adquirida e inata. Deixa eu só abrir aqui, só um minuto. Eu sei que a gente já encerrou o nosso tempo, mas é só para me mostrar uma coisinha aqui para vocês, para talvez ficar um pouquinho mais claro, né? Vocês vão olhar lá como é que é, mas olha só como é que as questões perguntam. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se essa aqui a gente consegue. Essa aqui da UFT. A número 7. Analise as seguintes afirmativas sobre as células do sistema imunitário. Macrófagos são células fagocitárias que se movimentam entre os tecidos. Verdadeiro ou falso? Vocês conseguem responder isso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, os macrófagos é um monócito que vai lá, atravessa a parede da célula e consegue se movimentar entre os tecidos. Verdadeiro. 2. Monócitos são células originadas da maturação do macrófago. Falso. Falso. Porque, na verdade, os monócitos é que dão assim, eles se transformam no macrófago e não ao contrário. Então, essa aqui seria falso. Linfócito B produzem anticorpos, proteínas do grupo da imunoglobulinas. Verdadeiro ou falso? A resposta tumoral lá que eu falei, que é que vocês produzem anticorpos. Qual é o nome da célula que produz anticorpos? Verdadeiro. Linfócito B. Então, essa aqui tá verdadeira. Essa aqui tá verdadeira. Aí vamos que linfócito T, citotóxico, reconhecem e matam células corporais alteradas, como por exemplo células cancerígenas. Verdadeira também. Então, ó, eu tenho aqui 1, 3 e 4. A alternativa correta seria letra A. E aí, MVO alunos, iam dar conta de responder essa? Deixa eu pegar aqui. Fala quem foi. Alguém falou alguma coisa? Só uma dúvida que eu esqueci. Os granulócitos, o único que não faz fagocitose é o basófilo, né? Que o basófilo ele vai liberar histamina e heparina, vasodilatação e anticoagulante. Aí ele libera isso aqui que é importante na resposta inflamatória, mas ele não faz a fagocitose. É isso mesmo. Gente, então, ó, a realidade é que as questões perguntam isso. Então eu não posso mentir para vocês, dar uma aula fraca, né, um beabazinho aí, sendo que a questão pergunta coisas desse tipo. Então, assim, dá uma revisada, dá uma olhada, né, a aula vai ficar gravada, eu posso disponibilizar os slides para vocês, a lista de exercícios já tá no Drive e amanhã a gente continua. Outra coisa também, quando foi na semana passada, eu tive que faltar uma aula, eu faltei 2 aulas, inclusive, uma por conta de problemas de conexão, outra porque eu estava no hospital. E aí eu queria ver com vocês se eu posso remarcar essa nossa aula para sexta-feira, no mesmo horário, 5 horas, só que na sexta-feira. Se vocês puderem, aí é o momento que eu posso, porque na quinta eu não posso. Aí a gente marca, faz uma revisão para o UFT e aí domingo vocês fazem a prova, né? Tá bem? Pode ser. Vocês estão muito cri-cri aí, não querendo aula, né? Tô vendo aí, sexta-feira, não quer nem saber, sextou, né? Então tá bom, gente. Até mais pra vocês, ficam aí com a aula, acho que do Leonardo, né? Vocês têm aula hoje. Um beijo. Valeu, professora. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, professora. Tchau.